uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5... Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Bom, estamos há quase já 3 meses, né, em isolamento. Eu espero que vocês estejam bem. Isso tudo vai passar, vamos ter fé em Deus. Bom, hoje eu trouxe para vocês aqui algumas dicas de divisibilidade, tá? Por que eu trouxe a palavra divisibilidade, não divisão? Por quê? Porque a divisibilidade envolve mais coisas e acho que deixa mais esclarecido. A palavra divisibilidade nos dá a ideia de divisão. O que é uma divisibilidade? É quando eu consigo dividir um número por outro número e eu obtenho como resto o número 0, tá certo? Vamos aqui a um exemplo. Vamos lá. Nessa divisão, eu tenho 24 dividido para 2, tá? Então, eu vou pegar um número primeiro pegar o número 2. 2 dividido para 2 é 1. Por quê? Porque o número 2 só cabe uma única vez dentro do 2. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Vou baixar quem? Baixar o próximo. O próximo é o 4. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0. Observem que aqui, ó, eu fiz a divisão e o meu resto foi 0. Então, nesse caso, eu digo que o 24 é divisível por 2, ok? Por quê? Porque meu resto deu 0. Agora, você já deve ter se pego precisando fazer uma divisão sem saber por qual número dava para dividir. Então, você tem um número X, você não sabe se aquele número é dividir. Eu posso dividir por 2, posso dividir por 3. Então, a gente vai ver aqui alguns critérios, tá bom? Então, vamos começar pelo número 1. Então, divisível por 1 é o próprio número. Por exemplo, 132 dividido para 1. Você tem 132 reais para dividir só para uma pessoa. Então, aquela uma pessoa vai ficar com os 132 reais. 2 dividido para 1. Você tem 2 bombons, né? Aquela coisa da escola. Você tem 2 bombons para dividir para uma pessoa. Então, aquela uma pessoa vai ficar com os 2 bombons, né? Combinado. Vamos pro número 2. Número 2, tá? Divisível por 2. O número é divisível por 2, ou seja, eu consigo dividir ele pelo número 2 quando o último número à direita é par, tá? Então, por exemplo, 36, aqui ó, eu tenho um 6, 6 é par, então eu vou conseguir dividir por 2. 964, 4 é par? É, então eu vou conseguir dividir por 2. 224, o último número é o 4, 4 é par? É, então eu vou conseguir dividir 224 por 2. Vamos aqui a um exemplo. 964, que é o número do meio, tá? O último número é o 4, 4 é par, então... Pela lógica, eu consigo dividir o número 964 por 2 e vou obter o 0. Vamos conferir? 9 dividido para 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? 4 vezes, perdão. 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8 é 1. Baixa o próximo número. Quem é o próximo número? É o 6. Ficou 16. 16 dividido para 2, a metade de 16 é 8. 2 vezes 8, 16. 16 para 16, 0. Baixa o próximo número. Quem é o próximo número? É o 4. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0. Se eu encontrei o 0 como resto, quer dizer que o 964 é divisível por 2. Eu consigo dividir e vou obter um número inteiro, tá? E o meu resto, consequentemente, vai ser 0. Combinado? Vamos para o número 3. Então, vamos lá, número 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, nós temos aqui ó, o número 63. O número 63 tem 2 algarismos. Lembrando da diferença entre número e algarismo, tá? Não é a mesma coisa. Aqui eu tenho um número, a gente conhece esse número como 63. O número 63 tem 2 algarismos, que são o algarismo 6 e o algarismo 3. Então, como é que eu sei que esse número é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos. 6 mais 3 vai dar
9 e 9 é divisível por 3? Sim, vai dar 3, né? Então, o número 63 é divisível de 3. E esse número aqui, 9.123? Do mesmo jeito, vamos somar os algarismos. Algarismo 9, mais algarismo 1, mais algarismo 2, mais algarismo 3. Aí você vai obter 9 mais 1, 10, 10 com 2, 12, 12 com 3, 15. Você vai obter o número 15. Do número 15, você pode ir direto. 15, você consegue dividir 15 para 3 e obter o zero como resto? Sim. 15 dividido para 3 dá 5, tá? Ou você pode ainda... Eu não falei que era a soma dos algarismos? Aqui tem 2 algarismos ainda. Então, se você pegar o algarismo 1 mais o algarismo 5, você vai obter 6. E 6 é divisível por 3. Então, de todas as maneiras, eu tenho que esse número, eu consigo dividir ele para 3, tá? Vamos lá ao número... Eu peguei aqui o exemplo 63 dividido para 3. Vamos conferir se dá para dividir. 6 dividido para 3, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Apenas 2 vezes. Então, é o número 2. Volta, sobe aqui multiplicando, tá? 2 vezes 3 é o 6. 6 menos 6 é 0. O próximo número a baixar é o 3. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3 é 0. Então, se eu encontrei no resto 0, é porque esse número é divisível por 3, combinado? Vamos para a última dica de hoje, tá? Na última dica de hoje, nós temos a divisibilidade por 4. Quando é que eu sei que o número vai ser divisível por 4? Para não perder tempo e dividir por 2, por 3, por 5 e ele só ser divisível por 4. Então, vamos lá. Aqui, ó, primeira dica é o seguinte, um número divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0. Então, nesse caso aqui, ó, terminou em 0, 0, então eu consigo dividir 100 para 4. Segunda opção, eu tenho 200, terminou em 0, 0, então eu consigo dividir 200 para 4. Terminou aqui, eu tenho 500, terminou em 0, 0, então eu consigo dividir 500 para 4, tá? E obter um número inteiro. Outra dica é o seguinte... Quando você tem um número, aqui nesse caso, então 516, tá? Observe que não termina em 00. Porém, os 2 últimos algarismos dele são números divisíveis por 4. 16, eu consigo dividir 16 para 4? Consigo, dá 4. Então, quer dizer que o número 516 eu também consigo dividir para 4. O próximo número é 312. 312, ó, os 2 últimos algarismos, ó, é o 12. Eu consigo dividir 12 para 4? Consigo, dá 3. Então, quer dizer que o número 312 eu também consigo dividir para 4. O próximo número é 4.526. Enorme, né? Mas é bem fácil de saber, do mesmo jeito. Ó, o último número é o número 26. Eu consigo dividir 26 para 4? Não. Então, quer dizer que esse número aqui, ó, não é divisível por 4. O próximo número é o 520. Ó, observe que os 2 últimos algarismos é o 20. Eu consigo dividir 20 para 4? Consigo. Então, quer dizer que o número 520 é divisível por 4. Vamos ao exemplo. Eu peguei o número 516, vamos lá conferir e ver se o resto dele dá 0. Então, 5 primeiro. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 5, gente? Apenas uma vez. 1 vezes 4 é 4, 5 menos 4, 1. Qual é o próximo número que eu vou baixar? O número 1. 11 dividido para 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 11? Apenas 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8. 11 menos 8 dá 3. Agora eu tenho, baixo o próximo número, que é o 36. 36 dividido para 4 é o número 9. Porque se eu fizer aqui, ó, 4 vezes 9 dá 36. Aqui vai ficar apertado. 36 menos 36, 0. Então, quer dizer que se o meu resto aqui foi 0, quer dizer que o número 526 é divisível por 4, tá? Eu obtive aqui, ó, um número inteiro, um número sem vírgula.
Combinado? Bom, no próximo vídeo a gente vai ter a divisibilidade por 5 até chegar no 10. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus.